Nós encontramos na passagem que lemos de Mateus para buscarmos em primeiro o reino de Deus. O primeiro lugar é algo realmente especial que nós colocamos acima de todas as coisas. E estas palavras de Jesus indicam que Ele não veio criar apenas uma religião. Ele veio anunciar um reino. Quando nós falamos de religião, nós encontramos que o apóstolo Tiago, ele nos diz que a religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta. E qual é a religião? Qual é a prática? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esta é a religião. Mas Jesus não veio falar de nenhuma religião. Ele veio realmente falar de um reino. Logo desde o início. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer. E o que é que Jesus disse? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Portanto, fala-nos aqui que arrepender não é sentir-se mal. Arrepender não é nós punirmos-nos. Não é sobre uma emoção. Mas arrepender é uma direção em que nós temos que mudar de direção. Temos que mudar de vida. E Jesus fala constantemente sobre o reino. Encontramos depois também, mais à frente, no capítulo 4, 23, e percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino. Encontramos em Lucas também, onde diz, também às outras cidades me convém anunciar o evangelho do reino, porque para isso fui enviado. E se nós perguntarmos a muitas pessoas o que é ser cristão, muitas pessoas se calhar vão informar que ser cristão é ser uma religião, é irmos à igreja, é cantarmos músicas, é sermos uma boa pessoa, é lermos a Bíblia. Isto é uma religião. Jesus não veio falar de religião, veio falar sobre um reino. Ele disse, o reino chegou. Desde o início do seu ministério até à sua ascensão, Jesus tinha uma mensagem central, o reino de Deus. Muitas pessoas pensam que o reino significa ir para o céu quando nós morrermos. Mas Jesus fala de algo muito maior. E era sobre isto que eu gostava que nós pudéssemos talvez mudar a nossa linha de pensamento sobre aquilo que Jesus pretendia transmitir. Jesus ensinou algo mais profundo. Ele diz, o reino de Deus está entre nós e este reino tem duas dimensões. Significa que realmente o reino deve reinar sobre a nossa vida a quem se submete a Cristo. O reino será plenamente manifesto também quando Jesus voltar. São duas dimensões. Uma coisa é Ele reinar sobre a nossa vida e outra coisa é quando Jesus promete no futuro implementar o seu reino. Nós olhamos para a oração que o Senhor Jesus ensinou, conhecida como o Pai Nosso. E nós vemos muitas frases faladas lá e usamos muitas vezes em nossas orações e nossas súplicas. Mas dificilmente se vê a palavra principal quando ele fala do reino. Ele diz, venha o teu reino. Dificilmente nós incluímos este pedido para que o Senhor venha reinar na nossa vida. Para que o Senhor venha reinar e volte, o Rei realmente venha estabelecer este reino que Ele prometeu. Isto significa nesta oração que o Senhor Jesus deve reinar mais sobre mim. Que esse reino do Senhor Jesus tenha crescimento neste mundo e fruto na minha vida. Quando nós dizemos, venha o teu reino, que Jesus venha também em breve. E é importante nós sabermos e entendermos, para percebermos a mensagem de Jesus, sabermos o que é um reino. E só estes vários aspectos que eu hoje vou enumerar.
Em primeiro lugar, realmente, para nós podermos compreender totalmente esta mensagem de Jesus, temos que entender o que é um reino, e um reino é um governo, não é uma religião. Nós podemos seguir aquilo que os fariseus faziam, uma tradição, um hábito, um ritual, mas Jesus não vem falar de algo mais acima disso. Governo. Se uma pessoa nasce em Portugal, ela vive debaixo das leis do governo de Portugal. Quer ela queira, quer não queira. Ela vive debaixo de uma cultura portuguesa. Existem hábitos que nós portugueses temos. Existe também um sistema económico. Nós temos aqui os impostos, temos obrigações. Da mesma maneira que fomos para outro país, existe outra cultura, outra lei, outros impostos. Nós podemos gostar ou não, mas estamos debaixo delas. Assim também no reino de Deus. Quando alguém entra no reino, entra debaixo do governo de Deus. E um reino não é simplesmente um sistema religioso. Um reino é um governo soberano liderado por um rei. E esse rei governa um território, estabelece o quê? Leis. Estabelece cultura, estabelece a sua economia, estabelece a sua cidadania, estabelece o seu propósito. Quando Jesus vem falar sobre um reino, vem falar sobre isto. E a Bíblia diz que o Messias viria estabelecer um governo, desde a sua profecia em Isaías. Nós o que é que encontramos em Isaías 9? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste governo e da paz não haverá fim. Já a profecia vinha falar realmente de que este rei viria governar. Jesus não veio apenas para criar um movimento religioso, ele veio restaurar o governo de Deus sobre a humanidade. Algo que o ser humano quebrou, interrompeu. Uma outra situação é que um reino tem um rei, não um presidente como nós hoje em dia conhecemos. Numa democracia, nós vemos que os líderes são eleitos, dependem da popularidade, dependem da opinião do povo, governam por um tempo limitado. Mas um reino é totalmente diferente do que nós estamos agora habituados. Não é por o que as pessoas acham, do que pensam, não é por modas. O rei governa por direito. A sua palavra é a final. Não adianta o que nós possamos achar ou não achar. Ele é soberano. Não há votação. Não é dizer, mas todos nós discordamos. A palavra dele é a final, quer a gente queira, quer não queira. Jesus não veio pedir votos. Ele veio revelar que ele é o rei. Encontramos em Apocalipse no capítulo 19, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso Jesus não é apenas o Salvador. E muitos encaram uma religião no sentido, eu vou fazer isto, no sentido de obter a minha salvação. Isto é uma religião. Ele veio também, além de ser o Salvador, ele veio para ser o Senhor dos Senhores, ser o Rei da nossa vida. Por isso, aceitar Jesus significa
nós submetermos a nossa vida ao Rei. Muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Muitas vezes nós dizemos: olha, Jesus perdoa os meus pecados, mas poucas vezes dizemos: olha, Jesus governa a minha vida. No reino, ou Ele é Rei ou não é. Jesus não é parcial, é total. Por isso a verdadeira pergunta não é se tu acreditas em Jesus, mas é: será que Jesus governa a tua vida? Porque tu podes acreditar em Jesus, mas Ele não te conhecer. Será que Jesus governa a tua vida? Será que Cristo é o teu Rei? A Bíblia também fala da igreja, do corpo de Cristo, da família de Deus, da noiva de Cristo, onde Jesus diz que edificarei a minha igreja. Jesus trouxe o reino, mas também estabeleceu uma comunidade desse reino, que se chama igreja. A igreja não substitui o reino, mas é a sua expressão na terra. A expressão do reino é a sua embaixada, que vive de acordo com as leis do reino. Outra situação: o reino tem cidadãos, não membros. Na cultura religiosa fala-se muito de membros de igreja, mas a Bíblia fala de cidadãos do reino. Em Filipenses nós encontramos no capítulo 13 e no verso 20: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Reparem, Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Rei. E ser cidadão do Rei, ser cidadão deste reino, significa que devemos viver sob a autoridade do Rei. Não é uma religião. É dizermos que temos um Rei e que somos obedientes. É usufruir da proteção também deste Rei. É representarmos esse reino, onde somos também chamados de embaixadores. Em 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. A igreja e cada um que realmente entregou a sua vida a este Rei, em que Ele governa a sua vida, a igreja em si é como uma embaixada do reino de Deus na terra. Nós vemos que Jesus falava muitas vezes para a instrução de servos, em que Ele dizia que os servos não sabem o que fazem o seu Senhor, mas agora o que é que Ele chama? De filhos. Filhos tomam posse do reino, da sua missão, da responsabilidade, da herança. E os crentes são estes cidadãos, são estes filhos, são estes herdeiros. Como vemos em Romanos, se filhos também herdeiros. E nós herdamos esta responsabilidade do reinar com o Rei. Outra situação também é: o reino tem uma constituição, tem a palavra de Deus. Da mesma maneira como todos os governos, todos os países, todos os reinos têm a sua constituição, as suas leis, no reino de Deus nós temos a palavra de Deus. Encontramos no Salmo 119:89: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra revela esta
a vontade do Rei, os princípios do reino, as promessas de Deus, a forma de vivermos como cidadãos dos céus. Jesus disse: quem me rejeita não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregada, essa o há de julgar no último dia. O que acontece quando nós não conhecemos a palavra? Vivemos a dizer: olha Deus, eu não preciso que Tu governes a minha vida. Eu não preciso da Tua palavra. Para que é que Tu estás-me a dar instruções quando eu não tenho interesse de conhecer? Não tenho gosto de ler. É maçudo, é cansativo, dá sono. Isto é um sinal que tu não és um cidadão dos céus. É um sinal que o Rei não governa sobre a tua vida. Se vivemos, podemos até dizer, vivemos abaixo ou debaixo da autoridade de Deus. Porque se nós vivemos debaixo da autoridade de Deus, nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que ter gosto na palavra. Nós temos que ter prazer em praticar a palavra. Outra situação sobre o reino é que o reino tem uma cultura. E a cultura de Deus é completamente diferente da cultura deste mundo. Nós vimos em Romanos: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A cultura do reino dá primazia à santidade e não a um compromisso com o pecado. É uma cultura diferente. Se tu queres ser cidadão dos céus, tu tens que zelar pela santidade. Tens que zelar por honra em vez de orgulho. Vais ter que retirar o teu eu, o teu orgulho. Vais ter que dar lugar à paz em vez da ansiedade. Vais ter que dar lugar ao amor em vez do ódio. Vais ter que dar lugar à verdade em vez das tendências. Vais ter que dar lugar à alegria em vez do desespero. Por isso, Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus. Quando nós vivemos segundo o reino, nós não vivemos dominados pelo medo, nós confiamos na provisão de Deus, nós caminhamos em alinhamento com o Rei. Esta é a cultura do reino, totalmente diferente da cultura que nós vemos neste mundo. Outra situação também sobre o reino é que o reino é presente e futuro. O reino não apenas é algo que acontecerá depois da morte. Jesus ensinou, o reino já está entre nós. Nós vemos em Lucas: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Quando alguém se submete a Cristo, o governo de Deus começa no coração dessa pessoa. E o governo é implantado. Mas também nós vemos que existirá uma manifestação futura e completa. No livro do Apocalipse nós vemos lá a revelação futura no capítulo 11, onde nos diz: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Vai vir uma altura que esse reino vai ser instituído. Até lá, Ele pode ser instituído na tua vida, no teu coração. Outra situação sobre o reino é que o reino avança. O reino não é algo passivo.
Ele disse, Jesus, em Mateus no capítulo 11 e no verso 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Jesus está aqui a falar de determinação espiritual, de fé, de perseverança. O reino está constantemente a salvar pessoas, a transformar vidas, a libertar pessoas, a conquistar corações, a estabelecer a vontade de Deus. Isto implica não só intenção. Se tu achas que és um cidadão dos céus, não é simplesmente nós acharmos bem. Implica ação, implica esforço, implica prática. E Jesus, quando falava para a igreja, Ele não estava a falar de simplesmente, olha, não pecais e já está. Ele diz, aqueles que ouvem e que praticam. Assemelhou a quê? Àquele que constrói a sua casa sobre a rocha, em que vêm as tempestades e não a derrubarão. Mas disse também aqueles que ouvem, mas que não praticam. Virá as tempestades e será a destruição. Por isso, isto não é só de intenções de nós ouvirmos e nós acharmos. Implica o reino um esforço, uma prática. Não se trata apenas de uma religião de virmos ouvir. Quando olhamos para o Tiago, quando diz que a fé sem obras é morta, ele não está a falar que nós, para ser salvos, temos que fazer obras, não. Mas quando nós entendemos o verdadeiro evangelho do reino, nós queremos ser cidadãos exemplares, praticantes e obedientes. Por isso o Tiago diz, sede praticantes e não ouvintes. Quando olhamos para as 10 virgens, as 10 tinham lâmpadas e elas ambas esperavam o noivo. E Jesus não estava a dizer, olha, vocês simplesmente não pequem. Não, deviam estar prontas, preparadas. 5 não estavam. Simplesmente não era por não terem pecado, mas desprezaram, deixaram-se estar, deixaram de ser vigilantes. Por isso, temos que ter um coração de reino, de empenho e de vigilância. O reino também fala-nos sobre a própria igreja que foi estabelecida. Jesus pregou o reino, mas também estabeleceu a igreja. Ele disse também a Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não perseverarão contra ela. A igreja não substitui o reino, a igreja é o povo que vive o reino, é a comunidade que se manifesta na terra, o governo de Deus, o amor de Deus, a missão de Deus. Por isso o reino de Deus não é apenas um sentimento, não é apenas um culto semanal, não é uma religião. É um governo divino. É uma cidadania espiritual, é uma cultura celestial, é uma missão na terra. E a pergunta não é se tu vais à igreja, se tu acreditas em Deus. A pergunta principal: estás tu a viver debaixo do governo deste Rei? Quando nós entendemos esta mensagem do reino, se calhar nós deixamos de viver ou de brincar às igrejas. Começamos a viver com autoridade espiritual. Deixamos apenas de sobreviver e começamos a viver um propósito para o qual nós fomos criados. E nós hoje, ao termos a ceia e os símbolos da ceia, ela demonstra-nos 3 dimensões. Demonstra-nos o olhar para trás, de vermos o sacrifício do Rei. Desafia-nos também a olhar para dentro, para a nossa vida, como é que está a nossa vida diante do Rei.
mas também olha-nos para a frente a anunciar que este reino brevemente virá. A ceia recorda-nos a aliança do reino. A chamada a esta última ceia do Senhor, Jesus não estava apenas a criar uma cerimónia religiosa, Ele estava a estabelecer uma aliança real, uma nova aliança, um pacto. Ele disse: este cálice é o novo pacto, a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Nos tempos bíblicos, quando um rei estabelecia uma aliança, havia sempre sangue, compromisso e lealdade. E o sangue de Jesus é o sangue da aliança do reino. É isso que nos permite tornar cidadãos do reino de Deus. Quando nós participamos da ceia, nós estamos a dizer: eu pertenço ao reino de Deus. Eu vivo debaixo da autoridade do Rei. Vemos também a ceia como um ato de lealdade ao Rei. Num reino, os cidadãos demonstram esta vassalagem, esta adoração. E a ceia é o momento onde nós reafirmamos a nossa fé perante o Rei, onde nós afirmamos a nossa submissão ao Rei, e quando nós nos identificamos com o Rei. A ceia lembra-nos também o preço da nossa cidadania. A cidadania do reino não foi gratuita, ela foi comprada com sangue. O apóstolo Pedro dizia: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosteis resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo. Cada vez que tomamos a ceia, lembramos que nós fomos comprados, fomos redimidos e agora permanecemos e pertencemos ao Rei. A ceia também aponta para um reino futuro, onde Jesus disse algo muito interessante na última ceia. Ele diz: porque vos digo que já não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Disse também: não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, a ceia aponta para este grande banquete do reino. Em Apocalipse 19:9 nós dimos: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E é um privilégio nós podemos celebrar a ceia. Cada ceia que nós fazemos é uma antecipação dessas bodas. Hoje vamos participar da ceia do Senhor, e a ceia não é apenas um ritual religioso. É um momento onde lembramos que pertencemos ao reino de Deus. O pão lembra-nos o corpo do Rei que foi entregue por nós. O cálice lembra-nos o sangue da aliança que nos torna cidadãos do reino. E cada vez que nós participamos, nós anunciamos: o meu Rei morreu por mim. O meu Rei ressuscitou por mim. E o meu Rei voltará para mim. Que o Senhor nos abençoe.